Oi, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam com saúde, felizes, fazendo tapetinhos, né? E eu tô aqui com mais um vídeo desse modelo de tapete, que é um tapete simples, fácil de fazer, fácil para vender, que todo mundo gosta, tá? Aqui na minha cidade de Rio Claro, do estado de São Paulo, dá para vender ele. Eu falo isso do estado, tudo, porque tem estados que tá difícil o retalho, viu, pessoal? Aqui a gente tem que dar graças a Deus que a gente consegue o retalho que quer e é um preço bom. Então, ele não sai nem R$ 5 para mim. Eu vendo ele a R$ 10 e é uma ótima ideia para quem precisa de uma renda extra para complementar, né? A renda da família, olha, dá pra você fazer uns 10 no dia, você faz tranquilo. E é isso aí, então. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? E vamos lá. Então, gente, pra começar, eu vou precisar do tecido, tá? O tecido, olha, é um tecido grosso. Você pode fazer de brinde, jeans, que fica legal. Não aconselho fino porque ele rasga, né? Pode rasgar. Esse meu aqui, eu não sei o nome, deve ser gorgurão. Eu compro por quilo, né, no retalho, então não sei. Ele até, olha, veio em tiras, aí eu fui emendando as tiras, né? Eu emendei e depois passei uma costura em cima, olha. Sempre que você vai fazer um tapete com emendas, você passa uma costura por cima para ele ficar sentadinho, olha. Ele fica, dá um acabamento bonito. E da mesma cor, né, ó, a linha sempre da mesma cor do tecido, tá? Aí você coloca o molde, né? Aquele meu molde que eu já mostrei nos vídeos, que é 70 por 40, 70 de comprimento por 40 de largura. Risquei, né? Olha aqui. Risquei com giz. Quem já me conhece sabe que eu uso giz. E agora eu vou recortar e passar os biquinhos nos cantos, tá, gente? Para fazer o biquinho ao redor desse tapete, você precisa de um tecido mais fino para fazer o bico, sabe? Esse tecido aqui chama percal. Ele é de lençol, eu compro aqui como retalho de lençol, tá, gente? É por quilo que eu compro. Então, você corta ele 10 por 10. É um quadradinho 10 por 10. Não precisa ser aquela medida do biquinho do tapete que eu faço, que é 12 por 12. Esse daqui é 10 por 10. Aí, você vai dobrar, dobra, põe o dedo na pontinha, dobra e dobra, tá? Ele vai ficar mais curtinho aqui, olha, o do tapete que eu ensino, ele fica comprido, então é necessário ficar comprido. Pra esse tipo aqui de tapete, não, porque eu vou colocar só assim, ó, no acabamento do tapete aqui, ó, tá vendo? Então, eu já fiz a bainha, olha, lembra que eu tinha riscado, eu fiz a bainha, tá? Agora, em cima da costura da bainha, eu vou passar a costura do biquinho, ó. Tá? Vamos fazendo, olha. Aqui, e colocando um no ladinho do outro, ó. Tá? Vocês já deixam tudo cortadinho, já os quadradinhos, que é bem mais fácil. Qualquer coisa você faz um molde de 10 por 10 e coloca num montinho assim, o molde, risca e depois corta de bastante, olha. Eu deixo aqui pertinho da minha mão e vou fazendo, olha. Pega na ponta, dobra, dobra e vai. Tá bom? E assim você vai fazendo a volta toda, tá, gente? Uma dica, se o tapete for ficando franzido, ó, você vai usar o mesmo sistema que eu ensinei no tapete oval de biquinho. Você vai fazer uma preguinha, você põe assim, olha, certinho na medida, ó. E você vai fazer uma preguinha aqui, assim, ó. A preguinha da largura de o quê? De um dedinho, mais ou menos. Aí você começa lá e vem acabando no nada, olha, tá? Pra ele não ficar franzidinho,
Ó, depois ele vai assentando. O do outro lado, mesma coisa. Se você faz de um lado, você tem que fazer de outro pra não ficar feio. O tapete vai ficar torto se você não fizer dos dois lados, tá? Ó, você mede bonitinho e faz. Se o seu tapete não, você for colocando o biquinho e ver que não vai ficar franzido, porque às vezes acontece de não franzir. Aí você não precisa fazer essa prega, tá? Essa daqui é só se for ficar mesmo. Aí, olha, ele vai ficar mais assentadinho, ó. E daí você continua colocando as preguinhas, tá bom? É isso aí. Então, gente, olha, eu já fiz a volta toda de biquinho, né? Aí eu vou colocar o forro. O forro você coloca o lado do avesso pra cima e o direito pra baixo. O meu forro é aquele tecido que eu sempre uso, que é o tecido de retalho de cortina, de coxa. Eu não sei o nome dele direito, acho que é jaquar, não sei. Um negócio assim, gente. Aí eu emendei tudo ele. Se você tiver brim, jeans, um tecido que não escorregue, você põe no forro. Se você quiser fazer um forro duplo pro tapete ficar mais pesado, você pode pôr também, viu? Porque tem gente que gosta de tapete pesado pra não dobrar com o vento, né? Como esse tecido de cima meu aqui já ele é bem pesadinho, eu não vou pôr forro duplo. Mas se o seu não for assim, se quiser pôr um forro duplo, tudo bem. E outra coisa, às vezes o tapete fica, mesmo com uma prega, ele fica meio volteadinho. Então, se ficar, não tem problema, porque depois que você for colocando o forro, ele vai assentando, tá? Mesmo que não assentar depois que pôr o forro, ele vai devagarzinho ele vai assentar. Não fica preocupado com isso, tá, gente? Então, agora eu vou colocar o forro. O forro eu vou costurar assim, olha. Eu vou dobrando, eu vou costurar pro lado de cima, onde eu já passei a costura aqui. Aqui já tem duas costuras, uma em cima da outra, né? Tem a da barrinha e a do biquinho. Você sempre vai com a mesma cor de linha e sempre tentando fazer uma em cima da outra costura, tá? Pra não ficar feio. Aí eu vou passar assim, olha, dobrando de baixo, tá? Ó, vou dobrando e vou costurando. Vai ser desse jeito. Se for forro duplo, é o mesmo sistema. Você vai dobrar os dois tecidos e vai costurar, tá bom? Olha, aqui eu já coloquei o forro, tá? Fui dobrando, ó. Mesmo que não fica perfeito, ó, que ficou meio tortinho, mas é o forro, então não tem tanta necessidade de ficar perfeito, mas se você fizer bonitinho é melhor, né? Aí, gente, você vê que não escapa, tá? Olha, você faz uma costura bem certinha, vê que não escapa, olha. Aqui ficou um pedacinho pra dentro, mas não vai escapar, ó. Ficou dobrado. E vai indo. Então, já coloquei o forro. E daí eu passei outra costura. Você passa outra costura de distância nos dois dedos, pra ele ficar mais assentadinho. Se mesmo assim ele não ficar sentado, ele não se preocupa, porque ele vai assentar. Eu já fiz muitos desse tapete e eles ficavam assim, ó, erguidinho, tá vendo, ó? Tá vendo essa ponta? Depois eu coloco ele embaixo de um tapete, sabe aqueles tapetes de sala? Um peso, ele assenta, ele fica retinho. Então, não fica muito preocupado com isso não, porque é um tapete meio chato de fazer, viu? Você vai fazendo, parece que não tá ficando legal, mas vai ficar assim. Agora eu vou fazer a florzinha, tá? Então, pra flor, você vai precisar de um molde de 15 centímetros de diâmetro, tá? Esse daqui, olha, você põe um pires assim, que dá mais ou menos essa medida, ó, joia. Aí você risca num tecido e corta, tá? Corta na medida certinho, ó, de 15 centímetros. Aí, você faz uma bainha, vamos fazer a bainha pra ficar bem acabado, né?
tô fazendo essa cor porque a encomenda é essa cor, viu, gente? Mas você pode fazer a flor colorida. Pode fazer a flor vermelha, azul, a cor que você quiser. O miolo amarelo, essa flor aqui, ela é assim, ó. Ela é, olha, tem uma pronta aqui, ó. Ela é amarela com miolo marrom, tá? Que é um girassol. Então é essa que eu vou fazer aqui. Faz uma bainha bonitinha, assim. Eu tô fazendo devagar pra dar certinho a filmagem, tá? Aí você pega, do lado direito, você vai fazer as petalinhas. A medida do tecido é 10 por 10 também, tá? É menor, é pequenininho. Ele não é aquele 12 por 12, porque vai ser uma pétala pequenininha. Ó, você pega na pontinha, faz e faz. É um biquinho menorzinho, tá? Ele não vai ser grandão igual do tapete lá, não. Aí você vai pondo um do ladinho do outro. Você deixa do seu lado os tecidos para ser mais rápido e vai fazendo, tá? Ó. E assim vai indo, até você completar todinho, e daí você faz a segunda carreira. Não deixe escapar tecido embaixo, olha. Os tecidos embaixo estão tudo certinho. E aqui o miolo, para fazer esse miolo aqui, eu usei uma tampa de maionese. Olha. Tá? Eu peguei o tecido, peguei um tecido assim, olha. O tecido do biquinho. Tá vendo? O tecido que eu faço o biquinho. Eu dobrei no meio e coloquei a tampa da maionese e risquei e cortei pra fora, deixando uma bainha, tá? Vocês não vão cortar rente aqui, porque vê, olha. Deixa eu riscar pra vocês verem. Você vai riscar, né, ó. Eu deixei duplo tecido pra ele ficar bem firme. Tá vendo? Olha, tá riscado. Agora eu vou cortar uma margem pra fazer uma bainha. Ó. Tá? E daí quando chegar no fim, eu coloco, se você quiser colocar um alfinete para segurar, daí você vai dobrando e vai costurando em cima do onde tá riscado, tá? Olha, se sobrar esse canto aqui no meio, você corta, tá? Ó, você corta pra não ficar aquela montoeira aqui, e daí você vai colocar o miolo do jeito que eu falei. Ó, você vai colocando. Olha, então já fiz a florzinha, as duas florzinhas. Coloquei uma de cada lado, que é o modelo do tapete, tá? Eu fixei com um alfinete e depois eu passei a costura, tá? Eu passei uma costura aqui, olha, e outra costura no miolo e dei uma voltinha lá dentro do miolo, pra ficar bem presa. Pelo avesso dá pra ver, olha. Passei uma, outra e fiz uma voltinha no miolo. Aí eu risquei o caule, né, delas, e mais ou menos aonde vai a pétala, pra mim bordar agora. Agora eu vou pra máquina de zigue-zague, porque pra fazer isso tem que ser no zigue-zague fechado, tá? No ponto maior, zigue-zague fechado. Aí eu vou fazer as folhinhas e o caule. Olha, então, eu fiz o cabinho, ó, tá? O caule, né? Eu fiz no zigue-zague maior, ó, o zigue-zague maior, no último do zigue-zague,
no ponto zero, tá? Que ele fica fechadinho. Passei 2 vezes, ó, passei 2 fileiras. Aí eu vou fazer a folha. A folha, eu tenho esse molde aqui que eu fiz, que é de 12 por 6, tá? Você faz é tipo uma gotinha, ó, tá? Põe num tecido verde, risca, não tem segredo. E depois você vai passar ali o zigue-zague também em volta, tá, gente? E aqui tá, gente, olha, o tapete prontinho, tá? Tá vendo? Ele fica sentadinho, tá? É um tapete bonito, fácil de fazer, como eu já falei. E é isso aí, se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, tá, gente? Vamos compartilhar, assim, tem um monte de gente precisando de emprego, precisando de uma renda, né? De fazer alguma coisa. Esse tapete é uma ótima ideia, viu? É um tapete fácil de fazer e que todo mundo gosta, tá, gente? Então é isso aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.